Do olhar inteligente de Franco Masiero se nota a predestinação. É um olhar franco. De sua ascendência italiana traz o sobrenome. Mas também trouxe o amor ao trabalho e a disposição em enfrentar os grandes desafios da vida. Eu acho que em todo esse período, eu cumpri minha missão, cumpri minha função. Franco Masiero é um realizador. Na Vila Vitória, em 1968, poderia apenas ter cumprido o seu dever cotidiano de pároco, mas isto seria muito pouco para ele. Assim, liderou a construção de uma nova igreja de Santa Joana d'Arc, mas isto ainda era muito pouco para o jovem Padre Franco. Em 1976, com a incorporação da capela do Jardim do Estádio à sua paróquia, o olhar do Padre Franco viu ali uma nova igreja. Assim, ele liderou o grande esforço de toda a comunidade que resultou na construção da Igreja de Nossa Senhora da Paz. Ele sempre foi uma pessoa muito empreendedora. Ele nunca se contentou com o que existia, sempre quis fazer mais. Então ele inovava nas missas, ele colocou conjunto musical nas missas, numa época que isso não existia, sempre à frente do seu tempo, né? Fazia bailes lá no salão da igreja e foi construindo, com isso foi arrecadando dinheiro, fundos e foi construiu a nova igreja de Santa Joana d'Arc e depois a igreja do Jardim do Estádio. Construir sem olhar somente o presente, mas principalmente o futuro. Sem esperar retribuições imediatas, mas a simples sensação do dever cumprido. Ver ele atendendo a população, as pessoas que precisam da ajuda dele. Então, assim, isso me marcou muito, que eu vi a atenção que ele dava a cada um, sem ter diferença, são todos iguais para ele. Isso é uma característica do Franco. Então, meu pai, ele é assim. Isso tanto na vida política como na vida pessoal. Ele não distingue ninguém por raça, por nada. Como vereador, poderia ter cumprido seus brilhantes mandatos sem precisar deixar nenhum legado, mas isto seria muito pouco para ele. Depois que ele se desligou da igreja e entrou para a política, eu também me desliguei, né? Fui trabalhar no SEV, que era um salão que tinha bailes nos finais de semana. E durante a semana tinha ginástica, tinha jazz para as pessoas da comunidade, numa época também que não existia tantas academias. Então as senhoras iam fazer ginástica lá no salão do SEV, dançar, as meninas iam dançar jazz, e tinha também a quadra onde as crianças faziam futebol de salão. Tudo aquilo que a gente levou de benefício para toda a população, principalmente aquela região para lá, que é a minha grande atuação, quando a gente se elegeu vereador, que aquilo não tinha água, luz, asfalto, não tinha nada. Hoje é uma outra situação. Como presidente, poderia ter sido apenas um grande líder, mas isto era pouco. E Franco foi além. Presidiu a Constituinte Municipal em 1989 e 1990. Com isto, liderou a elaboração da Lei Orgânica do município, a atual Constituição de Santo André, e presidiu a Câmara Municipal de 1991 a 1994. Portanto, o presidente é o vereador Franco Masiero. O olhar de Franco também se voltou para o prédio da Câmara Municipal, e ele não pôde renunciar à sua vocação. O Franco, ele leva para a vida pessoal esse lado empreendedor, esse pensamento visionário que ele tem das coisas. Acho até por conta dele ser aquariano, ele está sempre à frente do tempo dele. Em 1994,
liderou uma grande reforma e, olhando para o futuro, criou amplos espaços administrativos e construiu o auditório Antônio Maria Filho. Eu lembro também uma passagem que foi quando que teve a inauguração do auditório lá embaixo. Essa eu participei, cortei a faixa. Então, assim, são essas coisas que me fazem, todo momento, remeter àquela época gostosa que foi quando ele foi vereador. Assim, sinto muita saudade disso. E como não basta fazer, mas é preciso fazer bem feito, a reforma respeitou a arquitetura original do Centro Cívico, criando uma harmonia entre passado e futuro. Com sua visão modernizadora, sabia que a comunicação era essencial. Assim, criou a Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal e o sistema de gravação das sessões ordinárias, embrião da atual TV Câmara. E como isso ainda era pouco, olhou para os portadores de deficiência e deu mais um passo. Implantou o elevador de acesso aos gabinetes, um desafio de engenharia em um prédio de uma época em que a inclusão era considerada supérflua. Hoje a gente pode ver na cidade muitas coisas que ele realizou aqui dentro da Câmara mesmo. Eu lembro que a luta dele pelo elevador, que foi uma coisa assim que ele lutou muito, até que ele conseguiu o elevador, colocar na Câmara. Eu lembro que, nossa, a alegria dele de fazer isso, pensando em todos, né? Franco fez. E fez do modo que todos sonham em fazer, sem fazer inimigos. Porque ser respeitado pelos amigos é o que todos esperam. Mas Franco vai além e se fez respeitar também pelos adversários políticos. Franco sabia que lutar por interesses políticos é muito pouco para a alma dos realizadores. Assim, em 1994, incorporou benefícios salariais que estavam apenas no papel da lei, aos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal. Oração do funcionário. Chefe nosso que estais zangado, santificado seja o nosso salário. Venha a nós a vossa compreensão, seja feita a vossa vontade, assim na sessão como na produção. O serviço molo de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas faltinhas e atrasos, assim como nós perdoamos as vossas impertinências. Não nos deixai cair na vossa marcação e livrai-nos da exoneração. Amém. Vou pedir para depositar, vou pedir para injetar, eu preciso dessa grana, peço por favor. Mas dinheiro não faça assim, Nelson tenha pena de mim, eu preciso dessa grana, por favor. Já faz muito tempo que estou esperando essa diferença, essa tal sentença, pra ajeitar a vida, pra aplicar os trocos e poder gastar, poder gastar, poder gastar. Deixa eu aproveitar então a oportunidade para também falar sério, numa brincadeira, logicamente. A gente fica até feliz que levem de forma jocosa. E essa diferença de 89, eu sou um dos autores dessa emenda que incorporou, portanto, aquela diferença salarial. Na época eu estava aqui. E eu me sinto muito feliz, portanto, que a Justiça tenha dado causa ganha aos funcionários. Franco construiu tudo isso com o olhar de um visionário. Sim, porque os visionários não se contentam com seu próprio olhar sobre as coisas e buscam ver pelos olhos dos outros. Suas realizações colocaram a Câmara dentro do olhar dos cidadãos de Santo André, sua única razão de ser. Se hoje você me perguntar o que o Franco representou e o que o Franco representa, eu tenho muito a dizer. Eu passei momentos difíceis, ele também o passou, e não fui eu que socorri ele. Foi ele que me socorreu. Pois ele foi pronto, prestativo e fez coisa que nem alguém da minha família me fizesse. Ele sabe do que eu estou falando. Então a gente só tem a dizer para ele que Deus o abençoe, Deus o proteja, que dê saúde e força. Devo muito a ele. Me respeito
em trabalharmos juntos e nós temos passado pela história da cidade. Bom, Franco, eu queria dizer que eu sempre te admirei, sempre admirei o seu trabalho, a sua força de vontade, a sua coragem. Quero te parabenizar por esse título de cidadão andreense. É justo, é merecido. Você fez muito por Santo André e pelas pessoas que trabalham e moram aqui. Parabéns, felicidades. Eu queria falar da dedicação do Franco ao trabalho dele, a dedicação dele à família, ao amor incondicional que a gente tem aos nossos netos, Laura e Pedro, e que para mim são presentes de Deus, já que eu não tive filhos e através do Franco eu pude realizar essa graça maravilhosa que é ter netos. Só queria dizer que eu amo ele e parabéns porque ele vai ganhar, né? O dia dele, aí ele vai ser como eu, vai ser um cidadão dessa cidade. Meu avô, não tem nem o que falar dele, ele é uma das pessoas mais importantes da minha vida e ele sempre esteve comigo desde pequena, sempre cuidou de mim. Quando meus pais se separaram, desde então ele se tornou meu pai presente, né? Como eu não posso ter meu pai perto todos os dias, ele desde pequena assistia seriados comigo, um dos favoritos dele era Tom e Jerry, vivia assistindo comigo e a gente se divertia. Todas as qualidades que uma pessoa possa ter, eu falo com muito orgulho que o Franco tem. Meu pai, ele é para mim, ele é minha base, ele é meu alicerce, ele se resume a tudo na minha vida. Ele me ajudou muito na criação dos meus filhos, em todas as áreas, ele é um avô maravilhoso. Eu não tenho o que falar dele como avô, assim, ele é o exemplo para os meus filhos, sim. E é isso, eu amo demais esse homem, tenho um orgulho imenso e eu acho que é mais do que merecido ele estar ganhando esse título de cidadão andreense, sim, porque ele merece tudo e mais um pouco. É isso que eu tenho para falar.